E aí, bora conversar um pouco sobre os fundamentos do espiritismo? Sabe, aquela filosofia que tenta responder umas das perguntas mais profundas que a gente se faz na vida? Pois é, essas perguntas todo mundo se faz em algum momento, né? Quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai. É bem no centro dessas dúvidas que a doutrina espírita entra. Então, para a gente entender o que é o Espiritismo na sua essência, o ponto de partida é a ideia de Deus. Olha que interessante. No Espiritismo, Deus não é visto como uma pessoa, sabe? Um ser com forma humana. A ideia é que Deus é a inteligência suprema, a força universal que deu origem a tudo e que rege o universo através de leis naturais. É tipo a causa primeira de todas as coisas. E pensar assim muda tudo, né? Se a casa de Deus é o próprio universo, então a nossa conexão com o divino não precisa ficar restrita a quatro paredes de um templo. A verdadeira adoração, então, passa a ser o nosso dia a dia, cada atitude que a gente toma. Tá, e a gente? Quem somos nós nessa história toda? Aqui a coisa fica bem interessante. Segundo o Espiritismo, nós não somos só esse corpo físico. A gente é formado por três partes. Primeiro tem o espírito. Pensa nele como a nossa verdadeira identidade, sabe? A nossa essência. É quem a gente já era antes de nascer e quem a gente vai continuar sendo muito depois que o corpo físico não existir mais. É a parte imortal. Aí vem o corpo físico. Ele é tipo uma roupa ou um carro, sabe? Uma ferramenta que o espírito usa para poder viver e aprender aqui no mundo material. É super importante para a nossa jornada, mas é temporário. Um dia, a gente deixa ele para trás. E como é que essas duas coisas, espírito e corpo, se ligam? É aí que entra a terceira parte, o perispírito. Ele é como uma ponte, um elo de ligação. É ele que transmite o que o espírito quer para o corpo e leva as sensações do corpo de volta para o espírito. É o que faz a mágica acontecer, unindo o material e o espiritual. Beleza, então somos espíritos imortais, usando um corpo temporário. Mas para quê? Qual o sentido disso tudo? A resposta do Espiritismo é bem direta: evoluir. A ideia é que a nossa essência, esse tal de princípio inteligente, está numa jornada de evolução que não para nunca. É uma escada. A gente começa lá no reino mineral, passa pelo vegetal, pelo animal, até chegar no estágio humano. E em cada degrau, a gente vai ganhando mais experiência, mais consciência. E para essa jornada de evolução acontecer, a gente precisa de um conceito-chave: a reencarnação. É importante não confundir com ressurreição, tá? Reencarnar significa que o espírito volta em um corpo físico novo para ter uma nova experiência. Já a ressurreição seria a volta no mesmo corpo, o que, do ponto de vista científico, é considerado impossível. E essa ideia é, nossa, muito poderosa, porque a reencarnação não é um castigo. Pelo contrário, é uma nova oportunidade. É a chance de consertar o que deu errado, de aprender aquilo que a gente ainda não aprendeu e de continuar subindo naquela escada da evolução. Ok, a meta é evoluir. Mas qual o caminho? Existe algum mapa, algum guia para a gente seguir nessa jornada? Para a doutrina espírita, sim. E esse guia é Jesus. Mas atenção, aqui Jesus não é visto como o próprio Deus. Ele é considerado um espírito super evoluído, o mais perfeito que já passou pela Terra, enviado para ser nosso modelo. Ele é o guia, o exemplo do que é perfeição moral e amor. E o ensinamento dele pode ser resumido numa frase fundamental: fora da caridade não há salvação. Essa é a grande chave para o progresso espiritual. Mas o que é caridade de verdade, segundo essa visão? É aqui que a gente vê que caridade vai muito além de dar algo material. É um jeito de viver. Significa ter benevolência, ou seja, querer o bem de todo mundo. Ter indulgência, que é ser tolerante com os defeitos dos outros. Afinal, todo mundo tem, né? E, talvez o mais difícil, o perdão das ofensas. Bom, para a gente amarrar tudo isso que conversamos, vamos dar uma olhada nos pilares que sustentam toda essa filosofia. São 5 pontos principais, a base de tudo. Primeiro, a existência de Deus, aquela inteligência suprema. Segundo, a imortalidade do espírito. A gente não acaba com a morte do corpo. Terceiro, a reencarnação, que são as várias vidas que a gente tem para evoluir. Quarto, a ideia de que existem outros mundos habitados no universo. E quinto, a comunicação entre o nosso mundo, o material, e o mundo espiritual. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Se cada vida é mesmo uma oportunidade de evoluir,
Qual será a grande lição que esta vida, a de agora, está tentando nos ensinar? Talvez encontrar essa resposta seja a chave para a nossa jornada.